Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre a programação e cálculo de rescisão de contrato. Qual o caminho que nós vamos seguir para programar esta rescisão? No módulo de folha de pagamento, nós vamos acessar manutenção, trabalhador, rescisão. Tela de programação, nós precisamos primeiramente informar o vínculo do trabalhador alvo da programação da rescisão. O sistema vai informar a matrícula e os dados. E na linha de baixo, nós temos a tela de programação. Quais as opções disponíveis? Primeira delas, não calcular rescisão, utilizado para as situações em que eu estou encerrando a prestação de serviço de trabalhadores sem vínculo empregatício e também no caso de sócio. Por que eu preciso programar uma rescisão de sócio ou de um trabalhador sem vínculo? Porque hoje é necessário que seja informado ao ex-social, através do evento S2399, o encerramento dessa prestação de serviço. E também, por ser um encerramento em que não gera o cálculo das verbas rescisórias para trabalhadores sem vínculo empregatício, nós vamos marcar a flag não calcular rescisão. Na sequência, qual a próxima flag? Dispensa do aviso prévio, para situações em que eu não vou descontar o aviso do trabalhador. Então, eu marco a opção de dispensa do aviso prévio. Na sequência, recolher FGTS do mês anterior. Quando que eu uso essa marcação? Em situações em que o desligamento do trabalhador é antes da data do recolhimento do FGTS do mês anterior. Por exemplo, períodos em que eu demita um funcionário no início do mês. Então, eu ainda não fiz o recolhimento do FGTS do mês anterior, ou a guia de fundo de garantia ainda não chegou no vencimento. Só precisa ficar atento, uma vez marcado essa informação de recolher o FGTS do mês anterior, pode ocorrer de recolher o fundo de garantia em duas situações, junto da antiga guia de GR e RF e também através da CFIP. Daí vem a observação importante. Não temos mais o recolhimento da GR e RF e também não temos mais a CFIP desde 1º de março de 2024, com o início da obrigatoriedade do FGTS digital. Com isso, o recolher FGTS do mês anterior será usado somente para rescisões anteriores à obrigatoriedade do FGTS digital. Na sequência, a flag de aviso prévio indenizado para rescisões em que o funcionário será indenizado no ato do seu desligamento, ou também posso utilizar essa marcação para casos em que o trabalhador solicitou a sua demissão e não irá cumprir o aviso. Então, eu efetuo o desconto em rescisão do trabalhador. Na sequência, na programação de rescisão, eu tenho a flag pagar 13º salário na rescisão. Ela fica marcada automaticamente quando o Calima não identifica no histórico de cálculos de folha de pagamento o cálculo do 13º. Então, rescisões geradas entre o mês de janeiro até o mês de dezembro, todas elas terão a marcação de pagar 13º salário automaticamente na rescisão. Rescisões calculadas após o dia 20 de dezembro, o sistema identifica que o 13º já foi quitado em cálculo anterior, ele não será gerado para a rescisão de contrato. Próxima flag, gerar homolognet. Quando que eu uso gerar homolognet? Foi um recurso criado pelo Ministério do Trabalho anterior ao e-social. Para quem não conhece, o homolognet ele era uma forma de homologação de rescisões de contrato.
Então, eu programava a rescisão, gerava os relatórios, encaminhava para um aplicativo específico do Ministério do Trabalho para que um auditor fizesse a validação, ou seja, a homologação daquela rescisão. E só então, com o retorno do arquivo, eu finalizaria com a entrega dos documentos e a homologação final com o funcionário. Com o início do e-social, o Homolognet não é tão usado atualmente e também com a mudança da legislação trabalhista há uns anos atrás, também caiu em desuso. Na sequência, abaixo de Homolognet, nós temos o aviso prévio trabalhado. Quais situações em que ele é usado? Naquelas em que eu comunico o trabalhador numa data que ele será desligado ao final de 30 dias do cumprimento do seu aviso, ou um período superior a 30 dias, conforme a quantidade de anos que o funcionário trabalha na empresa. Lembrando que a legislação determina, para cada ano trabalhado, 3 dias a mais no seu aviso prévio. E ele será contabilizado com a informação da marcação do aviso prévio trabalhado e também ocorrerá junto do aviso prévio indenizado. Então, quando eu for programar tanto uma rescisão de aviso prévio trabalhado ou de aviso prévio indenizado, terá a influência da quantidade de anos que o funcionário tem de empresa. Na sequência, na terceira coluna, nós temos jornada de trabalho cumprida na semana do afastamento, estritamente para informações de cadastro. O funcionário trabalhou até o último dia do seu afastamento, eu marco essa flag, basicamente para controle interno da empresa. E a próxima, FGTS arrecadado na guia de recolhimento, será marcado ou desmarcado automaticamente de acordo com o motivo do desligamento informado. Desligamento sem justa causa, término de contrato, todas aquelas situações em que eu tenha que recolher o FGTS rescisório. Ele será marcado automaticamente a partir do preenchimento do motivo. E por último, da terceira coluna, nós temos o novo vínculo comprovado durante o aviso. O funcionário entrou em processo de desligamento da empresa e durante o cumprimento do seu aviso, ele conseguiu um novo trabalho. De acordo com a declaração desta situação, eu consigo encerrar o cumprimento do aviso desse funcionário antes da data inicialmente estipulada, mediante a comprovação que ele tem um novo vínculo empregatício. Então, eu posso antecipar o seu afastamento mediante a comprovação. Na sequência, nós temos agora os tipos de motivo de desligamento. Desde a despedida sem justa causa, por justa causa, rescisão antecipada pelo empregador ou rescisão antecipada pelo empregado. Então, o CALIMA traz todos os motivos determinados por lei na configuração da tabela do motivo. Seguindo, com a informação do motivo, nós vamos cadastrar a data do afastamento. Aqui sempre nós vamos utilizar a data do último dia trabalhado, tá? Então, eu informo a data do último dia trabalhado. Se foi aviso indenizado, se foi aviso trabalhado, término de contrato de experiência, término antecipado do contrato de experiência, pedido de demissão. Então, nós vamos utilizar a data do afastamento para esse registro. No caso, por exemplo, de um aviso prévio trabalhado, motivo, despedida sem justa causa. Eu vou informar o último dia. Vou usar como exemplo o dia 10 de setembro. Assim que eu preencho a data do afastamento, o sistema vai perguntar se eu desejo obter as férias que deverão ser incluídas na rescisão. O que significa isso?
ele vai buscar no histórico de férias do trabalhador todos os períodos aquisitivos em que estão abertos. Então, se o trabalhador não tem nenhuma férias cadastrada no seu histórico, ele vai buscar todo aquele período aquisitivo que não foi quitado ou também que não tem a marcação de já efetivado, que foi o que nós vimos na aula de férias, e vai trazer essas informações para a rescisão. Então, se o trabalhador nunca tirou férias, ele vai trazer o histórico das férias vencidas e também o histórico das férias proporcionais. Por isso, é importante manter sempre atualizado o histórico de férias do trabalhador. Clico em sim, o sistema vai alimentar o histórico de férias para fins de rescisão, vai também trazer a informação da data do início do aviso prévio. No caso deste trabalhador, como ele tem mais de um ano de empresa, ele vai trazer a quantidade de direitos do aviso prévio. Então, ele tem 42 dias. O seu aviso começou no dia 30 de julho e está encerrando no dia 10 de setembro, totalizando 42 dias. 30 dias, que é o padrão do aviso prévio, mais 12 dias, referente a cada 3 dias por ano trabalhado deste funcionário. O que é necessário fazer o preenchimento? A data do pagamento da rescisão. Qual a data do pagamento? 10 dias após a data do afastamento. Lembrar sempre, a data do pagamento é a data de quitação. Então, o funcionário precisa receber a quitação da sua rescisão de contrato em até 10 dias após o afastamento. Também é o mesmo prazo que nós temos para informar o desligamento do trabalhador ao e-social, consequentemente, também ao FGTS digital. Data do pagamento, então, desligamento no dia 10, data do pagamento 10 dias depois, ou seja, dia 20 de setembro. Informações sobre o valor de pensão, percentual de pensão e percentual de pensão sobre o FGTS. Todas essas 3 informações são baseadas em ofício de desconto de pensão alimentícia específico para a rescisão de contrato. Se o trabalhador já tinha um desconto de pensão na sua folha de pagamento, aquele desconto que é cadastrado no vínculo vai vir direto para o cálculo da rescisão de forma automática. Nesse caso, são descontos de pensão específicos no ato da rescisão de contrato. Na sequência, dependendo do desligamento do trabalhador, se for em virtude de empresa sucessora, eu tenho um campo para preenchimento do CNPJ da empresa sucessora e, em caso de óbito, tenho também o campo específico para preencher com os dados da certidão de óbito. Na sequência, cumprimento do aviso, nós vamos informar, devido a ser um aviso prévio trabalhado, eu vou informar se o cumprimento foi total ou se foi parcial. Seguindo, tipo de aviso prévio. Qual que ficou estabelecido lá no ato do desligamento do trabalhador? Ele vai optar por parar 7 dias mais cedo, ao final do seu aviso, ou optou por entrar 2 horas mais tarde, durante o cumprimento do aviso, ou sair 2 horas mais cedo. Isso combinado com o trabalhador no ato da comunicação do seu desligamento. Na sequência, nós temos a informação do saldo do fundo de garantia, muito utilizado até antes da obrigatoriedade do FGTS digital, em março de 2024. Anteriormente, nós buscávamos o saldo do fundo de garantia no site da Caixa Econômica Federal, na Conectividade Social, e, com base no saldo para fins rescisórios, era informado nesta coluna que possibilitava posteriormente a geração da guia
do arquivo para a guia da GRRF. Então, atualmente, o preenchimento do saldo do fundo de garantia é basicamente opcional. É interessante cadastrar? Eu acredito que sim, para facilitar fazer um comparativo das informações geradas pelo Calima com as informações disponíveis na hora da geração da guia no site do Fundo de Garantia Digital. Como dito anteriormente, as férias que o funcionário possui em aberto virão para a coluna inferior da programação da rescisão, onde eu tenho o histórico dos períodos aquisitivos em aberto. No caso do funcionário em questão, ele tem somente férias proporcionais. Então, junto do cálculo dessa rescisão, nós teríamos aí o pagamento de férias proporcionais. Ele não tem férias vencidas. E importante, que nós falamos na aula de cálculo da folha, informação das faltas, utilizar sempre o evento 78. Por quê? No ato da programação da rescisão, o sistema vai informar automaticamente quantas faltas aquele trabalhador teve durante determinado período aquisitivo. Feito isso, nós temos a programação da rescisão pronta. O que falta ainda para poder finalizar essa programação? Confirmar se não é necessário o lançamento, ou seja, a inclusão de eventos extras. Da mesma forma que a gente ensinou no treinamento do cálculo da folha, nós temos também a inclusão de eventos para rescisão de contrato. Quais eventos? Um desconto que eu preciso lançar na rescisão, faltas, horas extras que precisam ser quitadas, algum desconto de adiantamento que não foi feito ainda, o pagamento de créditos como gratificação, uma bonificação, tudo aquilo que eu preciso lançar manualmente e tem que ser quitado junto da rescisão, eu tenho no canto esquerdo a aba de inclusão de eventos. Clico, vai levar naquela mesma janela que nós fizemos o lançamento de eventos para a folha de pagamento. Tipo de cálculo rescisão, referência conforme a data da rescisão e no histórico eu vou fazer a inclusão dos eventos que precisam ser lançados. No caso, vou lançar como exemplo um valor de horas extras a 100%. Salvei, informação pronta, fecho a tela e para finalizar a programação de rescisão e até mesmo se eu quero passar uma prévia para o meu cliente, eu posso realizar a simulação do cálculo. O sistema vai gerar um termo de rescisão como teste, como exemplo, ou melhor dizendo, um rascunho para conferência da base de cálculo, antes que eu avance para a finalização na aba de processos e realize o cálculo da rescisão de contrato. Então, programação feita, clico em simulação e ele vai gerar um arquivo em PDF com a programação da rescisão. Fez a programação, conferi, simulei, está tudo ok? Eu vou avançar para a aba de processos. Então, salvei, está tudo certinho. Avanço para a aba de processos, calcular folha de pagamento e o sistema já vai comunicar que existem rescisões que ainda não foram calculadas. Então, eu marco a flag antes de efetuar o cálculo da folha. Importante lembrar disso. Rescisões devem ser calculadas antes de efetuar o cálculo da folha de pagamento. Confirmo o cálculo da rescisão. Pronto. Cálculo executado. Posso gerar o relatório com o termo de rescisão ou antes disso eu posso ir na aba de processos, consultar cálculo de funcionários e verificar o cálculo dessa rescisão. Então, busco o funcionário que está com o vínculo inativo e consigo
analisar na tela do nosso sistema o cálculo da rescisão realizado. Mais uma conferência, tá tudo ok? É a programação realmente que foi solicitada? Eu vou avançar para relatórios, busco pelo termo de rescisão de contrato, relatórios, termo de rescisão de contrato, uma facilidade, observação, na lupa, lá na parte superior, eu posso também buscar pelo termo de rescisão, que vai trazer uma maior agilidade também. Mas, nos relatórios, fui em termo de rescisão de contrato, informo o trabalhador e vou gerar o relatório. Termo de rescisão, termo de homologação, termo de quitação, formalização da rescisão, relatórios com a apresentação das médias que foram consideradas e também, se eu desejo informar manualmente a remuneração do mês anterior. Faço toda a seleção do que eu quero que seja gerado no relatório de termo de rescisão e confirmo. Ele vai gerar o relatório gerado, e vou puxar as informações. Com isso, pessoal, a gente finaliza esse cálculo de rescisão e também a geração dos relatórios. Na sequência, nós vamos ver um pouquinho mais sobre a questão da geração de relatórios e também a geração de arquivos digitais. Até a próxima aula.